Começa a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu queria fazer um programa bem especial, eu queria falar sobre a Umbanda. Eu tenho muitos amigos umbandistas, pessoas que queriam saber sobre o tema. Especialmente hoje eu vou falar sobre Umbanda. Numa outra oportunidade eu vou falar também sobre outra religião que é o Candomblé. Mas quais são os conceitos básicos da Umbanda? Quer dizer, o que são as giras? Em que seus membros acreditam? Como é que são realizadas as sessões? A Umbanda, ela é diferente do Candomblé, é diferente também do Espiritismo? Então é sobre tudo isso que a gente vai fazer um compacto hoje dessas informações para você conhecer um pouco mais sobre essa religião tão bonita. A Umbanda, ela na verdade, uma forma cultual e ela foi originada assimilando os elementos religiosos afro-brasileiros e também do espiritismo brasileiro. Nasceu, portanto, do sincretismo de cultos da nação africana, indígena e também do catolicismo. Quem frequenta a Umbanda é chamado de umbandista. E o dia da Umbanda é festejado em 15 de novembro. E o que significa a palavra Umbanda? Umbanda, a gente pode quebrar a palavra em três colocações. O teria uma derivação de A1, que vem a ser Deus. Ban significa o conjunto. E Undá, ou Udá, significa lei. Portanto, então, a Umbanda ela é o conjunto das leis emanadas da divindade suprema, que é Deus. E quem que fundou a Umbanda? Você é umbandista, você sabe? A Umbanda nasceu em 1908. O fundador, quem fundou a Umbanda no Brasil, foi um médium chamado Zélio Fernandino de Moraes. Ele foi numa sessão da Federação Espírita em Niterói e lá ele avisou que ele ia fundar, então, o primeiro terreiro de Umbanda no Brasil, cujo nome era Tenda Nossa Senhora da Piedade. Mas quantos templos existem no Brasil? Você acha que tem muito templo? Onde você mora tem templo na rua, na sua rua, no seu bairro? Existe. Existe o IBGE, ele catalogou mais ou menos, eles calculam que 5%, nem isso, um pouco menos da população seria umbandista ou também seguidora de cultos afro-brasileiros como o Candomblé, e também o tambor de mina. Mas a gente tem uma perspectiva aí talvez de 2 milhões, 3 milhões de adeptos que frequentam então os templos umbandistas, e a gente tem por volta de 80 mil templos aqui no Brasil, né? A gente tem manifestações importantes na região aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, a gente tem uma frequência e mais templos no Brasil. E quais são as 7 linhas da Umbanda? Então, nos fundamentos que alicerçam a Umbanda, a gente tem 7 linhas. Essas 7 linhas são compostas pelos orixás e pelas linhas auxiliares. Então, nós temos como orixás, nós temos o Ogum, o Oxóssi, o Xangô, o Preto Velho, o Ibeje, Iemanjá e Oxalá. Eu consigo até imaginar o umbandista que está me ouvindo, ele sabe de cor e salteado essas 7 linhas. Então, os orixás nós temos Ogum, Oxóssi, Xangô, Preto Velho, Ibeje, Iemanjá e Oxalá. E a gente tem as linhas auxiliares. A primeira é do baiano, a segunda é do boiadeiro, o terceiro do marinheiro e a quarta linha é a linha do Oriente, onde a gente tem os médicos e os ciganos. As ramificações da Umbanda, nós temos vertentes, né? Então, a gente tem a Umbanda branca, a Umbanda do caboclo, a traçada, a esotérica, iniciática, popular e a Umbandomblé. Então, aí você tem mais ou menos uma organização bem já estruturada. Alguns perguntam
para mim assim, mas Mônica, a Umbanda, ela tem fins lucrativos? Não. A Umbanda, ela não tem fins lucrativos. Então, o terreiro de Umbanda, você frequentar um terreiro de Umbanda, tem como missão a caridade, a união, a fraternidade entre todos os seres viventes. Então, o lema da Umbanda é: dê de graça o que de graça recebeste, com humildade, caridade e fé. Aí você está ouvindo o que eu estou falando, você fala: Mônica, já falaram que eu era médium, que eu queria desenvolver. Como é que eu faço para entrar na Umbanda? Como é que eu faço para segunda-feira procurar um templo e ir na Umbanda? Quer dizer, para você ser admitido na Umbanda, existem algumas premissas que devem ser aceitas, cumpridas pelos médiuns, ou os adeptos, ou os seus seguidores. Primeiro, é a crença na existência da divindade suprema, que é Deus. Esse Deus, então, portanto, ele é colocado e tido respeitosamente como único e onipotente. Então, o nome dele é Oxalá, ou Zambi, ou Zambi. Então, ele rege o destino da humanidade. As pessoas que frequentam a Umbanda, ou se você quer ser admitido na Umbanda, você tem que entender e respeitar a questão da imortalidade da alma, também o processo de reencarnação, ter respeito, ser caridoso e fraterno com todo mundo e, claro, respeitar os dirigentes como se fossem seus próprios pais. Estes são chamados de padrinhos espirituais. E também, outra premissa básica para você frequentar a Umbanda é ter disciplina. Muito bem, você chegando então na Umbanda, você tem que ter todas essas informações que é o natural. Agora, você também tem que ter o respeito, claro, aos orixás. E o que são os orixás? Orixá, na verdade, ori é a tua cabeça, ori é a cabeça. Xá é força, ou seja, orixá é a força que está na tua cabeça. Então, o orixá são divindades intermediárias entre Deus Supremo e quem? E entre o mundo terrestre. Os ubandistas, eles não tratam o local sagrado deles como terreiro, mas eles chamam de templo, centro ou tenda. O dirigente, que geralmente é o fundador do lugar, ele vai organizar, orientar, ensinar e disciplinar os trabalhos mediúnicos, onde vai ocorrer o desenvolvimento e a incorporação das entidades. Então, você tem os médiuns, você tem o pai ou a mãe a sacerdote, e você tem quem? Os ogãs. Os ogãs, eles são aqueles que usam o atabaque e provocam o som, dos quais você vai chamar a entidade. O ogã é que, através do toque dos atabaques, vai acabar chamando a entidade. Então, você tem aí todo um suporte, e além disso, você tem os cambonos. Os cambonos, eles se encarregam da musicalidade, do apoio mesmo que o médium vai precisar para quando ele estiver incorporado. Como é que os umbandistas eles se vestem? Geralmente, na maioria dos terreiros, quem já foi, quem conhece, a cor é predominantemente branca. Então, as mulheres vão usar um vestido branco, com um pano na cabeça, e os homens vão trajar uma calça comprida, a camisa e também um avental da mesma cor. Ambos carregam as guias de proteção dos orixás, das entidades, né? Que vão se diferenciar através das cores, de acordo com seu orixá protetor. E todos ficam descalços. Então, quando você chega num templo, ou no centro, ou numa tenda umbandista, provavelmente você vai ser encaminhado para assistência, onde vai ter uma limpeza espiritual. E lá é feita uma defumação. Depois, em seguida, você vai ouvir uma palestra feita pela dirigente ou pelo dirigente espiritual, que é o pai ou a mãe de santo. E assim que é aberta a sessão, você vai ser encaminhado por um médium, que vai estar incorporado de uma entidade, que vai te orientar sobre os seus problemas espirituais e também materiais.
E quando você entrar, então você vai ver os médiuns masculinos e femininos, eles vão estar tendo a incorporação. Você vai ver bem na região central do templo, você vai ver o congá. E o que é o congá? É o altar. O congá, ele acaba merecendo destaque porque ele é o altar sagrado da Umbanda, onde ele concentra as forças positivas que são irradiadas do plano espiritual até o local. Então, no centro do altar, geralmente, você vai ter a ideia do sincretismo religioso, porque você tem a imagem de Jesus. Essa imagem de Jesus, ele é assimilado então com Oxalá. E você vai ter as demais entidades, provavelmente do sacerdote, do principal dirigente, ou da mulher, ou do homem, ou dos dois. Você vai ver as demais entidades que acabam sendo os pontos de fixação dessas forças positivas. E aí você vai ver a gira. E o que é a gira? A gira é o principal ritual da Umbanda, ou seja, é uma sessão realizada no templo. O que é gira, na verdade? A gira, na verdade, nada mais é que o giro cósmico, que é feito através das danças. Então, a gira é a sessão realizada no templo, e essa denominação provavelmente surgiu para imitar o giro cósmico, através das danças. Então, eles seguem. A gira vai seguir, então, fundamentos básicos, que você vai encontrar aí os pontos cantados, as orações, a defumação, a incorporação das entidades, o atendimento aos necessitados e outras coisas que vai ter lá, né? Mas é muito lindo, viu? Eu frequentei a Umbanda no começo da minha vida espiritualista. Eu tenho muita saudade, na verdade. Depois já deve ter o quê? 24, não, tem 25 anos que eu não vou a um templo umbandista, tenho muita saudade. Eu fiquei por 2 anos, com 15, 16 anos. Depois, aos 17, eu fui para o candomblé, onde eu tive minha cabeça raspada, passei pelos preceitos. Mas a Umbanda, de acordo com o que os psicólogos entendem, segundo eles, a Umbanda seria existe uma perfeição do yin-yang, porque você tem também as giras de esquerda. E essas giras de esquerda, elas conseguem eliminar os resíduos, não negativos, mas de possíveis explosões ou a contrapartida tua do orixá, e você passa a ter um equilíbrio das forças yin-yang por conta dessa energia que ocorre, que é maravilhoso, né? Aí, o que acontece durante uma sessão? Você vai chegar, vai passar pela assistência, vai tomar um passe, ou você vai passar pela defumação, vai ouvir a palestra do dirigente e vai ser encaminhada para o médium, né? A assistência vai te levar até o médium vai te aconselhar, depende do dia, né? Aí você vai tomar, então, um passe de descarrego para eliminar as energias negativas e para te aliviar aquela sensação de angústia. Muitas pessoas, quando vão para o centro de Umbanda, para o templo, algumas delas acabam incorporando uma entidade por conta da manifestação mediúnica. Então, dependendo do dia, você vai ter o dia do caboclo, o dia do preto velho, do marinheiro, tem o dia do baiano, tem o dia da criança. Todo mundo gosta do caboclo, do preto velho. E geralmente, quem é da Umbanda, ele vai dizer assim, olha, o nome do meu caboclo é tal, do meu preto velho é tal, do marinheiro, do baiano, da criança, do boiadeiro e também do cigano. Então, cada dia da semana geralmente é dedicado ao caboclo, ao preto velho, ao marinheiro, e você tem a designação do nome dele. Então, dependendo do dia, tem dias que o preto velho também é bem concorrido, do caboclo também, do baiano também, das crianças também, na verdade de todos, né? Quando você vai assim na Umbanda, todos os dias são concorridos, porque é uma grande irmandade, é uma grande união e concentração de boas energias positivas. Aí, o que eu vejo na mídia, na mídia ou nas pessoas que não têm o conhecimento, há muito a falta de conhecimento, realmente, porque as pessoas misturam Umbanda com candomblé e com espiritismo. Mistura tudo, coloca dentro do caldeirão, mistura tudo e vira um... Não é isso. São 3 especificações diferentes. Então, por exemplo, qual que é a diferença entre a Umbanda, candomblé e o espiritismo? A Umbanda é uma religião que nasceu no Brasil. Lembra que eu comentei com vocês? Foi fundada em 1908. Ela é brasileira.
fundada em 1908, exatamente. O candomblé, ela tem a sua extensão das religiões nascidas na África. Por exemplo, eu sou da nação Queto, então existe um histórico meu espiritual provindo da Nigéria. O meu avô de santo, como a gente fala, a gente tem um pai de santo, mãe de santo, avô de santo, avô de santo. O meu avô de santo era nigeriano. Tanto que na minha feitura e na minha festa de saída estava lá o pai, era um senhor negro muito altivo, né? Então ele era o pai do meu pai de santo espiritual. Não sei nem se eu fui muito clara, mas a Umbanda, ela é tipicamente brasileira. O candomblé tem a sua extensão da religião da Nigéria e também da Angola, são os mais conhecidos aqui no Brasil. Só que os cânticos na Umbanda é feito em português, as cantigas, e já no candomblé, as cantigas são feitas na língua africana. No candomblé, você não vai encontrar a incorporação dos espíritos, como os caboclos, preto velhos, marinheiros, os baianos, os boiadeiros e os ciganos. Você não vai ter. E nem incorporar a esquerda. Você vai ter só da criança que é o herê. No candomblé, se incorpora quem? A própria divindade, que é o orixá. O ori cabeça, chá, força. Então você vai ter... São a frequência... Você não incorpora do orixá com tanta... da entidade com tanta frequência como na Umbanda, porque se você for na Umbanda, na segunda, que é um exemplo, na terça é caboclo, na quarta é preto velho, na quinta é marinheiro, cada dia você vai incorporar essas entidades. No candomblé, não. Há um espaçamento maior dessa frequência de você incorporar o orixá, porque é muito forte a força, você está falando de uma força da natureza, né? Então, na Umbanda, geralmente você vê aí também o fato de não se cobrar nada para fazer uma limpeza espiritual. Cobra-se dos médiuns uma taxa mensal para se manter o templo em ordem, em condição, em limpeza, etc. E no candomblé, como eu falei, você não vai incorporar os espíritos, você vai incorporar o próprio orixá. Só que no candomblé é feito o sacrifício dos animais. E na Umbanda, não. Na Umbanda, a gente faz o alimento mais frio, né? Você tem aí a entrega e a oferenda muitas flores, você tem algo mais frio, e no candomblé você tem o sacrifício dos animais. Então, você tem essa diferenciação. E o espiritismo, como foi definido por Kardec, ele segue e estuda os ensinamentos que foram codificados por Kardec, sem ter a interferência de qualquer outra linha de pensamento. Então, eu vejo pessoas falando assim para mim, Mônica, eu fui num centro espírita, quando eu disse que eu jogava tarô, eles torceram um pouco o nariz e não é bem isso, e lá eles não ensinam. Não, você não vai ter isso. Você vai seguir criteriosamente o estudo de Kardec. É bem sério. Eu lembro não, quando eu dava as aulas sobre espiritismo, 3 anos que eu dei aula de espiritismo, rigorosamente você tem que seguir as orientações de Kardec, baseado nos 3 livros mestres que ele tem. Então, não dá margem para você estar dando aula de espiritismo e jogar tarô e falar de tarô, não pode. Você tem que seguir rigorosamente os capítulos que foram codificados por Kardec. Deu para entender? Na Umbanda, você vai no templo e você tem os médiuns que vão incorporar os espíritos do caboclo, preto velho, do marinheiro, do baiano, da criança, boiadeiro e o cigano. No candomblé, você tem a incorporação com mais raridade, com menos frequência, apenas nas festas específicas. Você vai incorporar o orixá. E no candomblé é cobrado, né? Cobrado, inclusive, porque eles precisam comprar os animais. Então, geralmente, você vai dispor de um vulto maior financeiro. Na Umbanda, não. Na Umbanda, você tem uma participação mensal para cuidar do templo. E no Espiritismo também não há cobrança, mas você tem que seguir rigorosamente o que o Allan Kardec, ele codificou. Ou seja, não tem a interferência de nenhuma outra linha de pensamento. Então, por exemplo, no Espiritismo, você não vai encontrar angelologia. Angelologia é uma ramificação da teologia. Você vai encontrar exatamente o que foi codificado por Kardec.
aonde você tem a comunicação entre os vivos e os mortos, que você tem que aceitar. Aceitar não, você tem que entender, compreender. Aonde existe, então, para Kardec, por Espiritismo, a sobrevivência da morte após a morte, claro, e você tem a evolução do espírito através de vidas sucessivas, né? E especificamente você tem a prática da caridade. As três, né? A Umbanda, o Candomblé e o Espiritismo, todos praticam a caridade, dando de graça o que recebeu de graça. Que, aliás, até um comentário que eu queria fazer para você. Se você está fazendo um passe, se você está dando uma orientação espiritual através de uma entidade, a gente fala, olha, não se cobra, você vai fazer uma oração, você vai dar um passe, vai defumar a pessoa. Não existe a cobrança material para fazer essa caridade, você está fazendo uma caridade. Agora, o que as pessoas confundem muito é o trabalho que as pessoas desenvolvem, por exemplo, como tarólogo, numerólogo, astrólogo, e falar, mas isso não tinha que ser uma caridade? Uma coisa é você, mesmo as sessões de reiki, gente, tanto o reiki também ele tem que ser cobrado, porque o profissional, ele teve gastos em fazer o curso. Então, quando você tem o reiki, a astrologia, o tarô, a consulta de tarô, sim, por que não? Tem que haver um valor específico para isso. É diferente se eu falar para você, por exemplo, quando eu faço a minha orientação através do mapa astral, que eu pago o serviço, inclusive, para o site, eu demando tempo, 2 horas para elaborar o mapa, isso é realmente uma especificação remunerada. Agora, a partir do momento que a pessoa fala para mim assim, Mônica, faz uma oração dos anjos, é claro que não. Então, de todo o universo místico espiritual, o que nós falamos é dar de graça o que a gente recebe de graça, e que a gente sempre faz tudo com muito amor. Agora, a profissão, já que o astrologia é uma profissão, o tarô também, a prática do tarô, o tarólogo também é uma profissão, e isso também tem que ser respeitado. Então, a gente tem essa definição e esse entendimento dos universos para você compreender. Portanto, a Umbanda, você provavelmente vai gostar muito da prática da Umbanda. Eu tenho amigos queridos que são umbandistas. Gosto muito do que a Umbanda ela proporciona para quem precisa de ajuda. O Candomblé é um pouquinho mais restrito, mais fechado. Eu acho que se você precisa dessa ajuda rápida, desse auxílio rápido, vá na Umbanda. O Candomblé, que nem o Candomblé, falaram que a minha mediunidade era muito definida, que eu precisava desenvolver a minha mediunidade. Eu acabei indo pedir uma orientação no Candomblé. Quando eu bati a porta, eu lembro que a mãe pequena abriu a porta e falou assim para mim, nós já estávamos te esperando. Eu entro, ela me leva até o centro mesmo, né, onde tem as festas. Eu olhei para o meu pai de santo, eu bolei, meu orixá me incorporou e eu não saí, acabei ficando. Eu fiquei lá por 3 meses. Incrível, né? Quando eu lembro do quelê que a gente coloca, aí eu tive a festa, eu saí com a cabeça toda raspada. Amo também os orixás, mas há algo mais restrito na Umbanda, não. Na Umbanda você só vai tomar o passe e vai ter sua mediunidade desenvolvida com o passar dos meses e dos anos. No Candomblé também. Até para você abrir um centro do Candomblé, leva-se pelo menos 7 anos e para você ter a mão dos búzios. Mas é bacana, né? Então eu queria passar para vocês esse conhecimento que é tão bonito, um universo que eu respeito e prezo e quero e propago esse conhecimento para que as pessoas de outras religiões que não conhecem, que entendam que a Umbanda é absolutamente cheia, transbordante de amor. Tá bom? Se você gostou do tema, eu fico muito feliz. Na semana que vem a gente vai desenvolver um outro tema. E se você quiser me seguir no Instagram, por favor, será uma honra. Eu te espero lá no Insta, estou sempre postando as minhas mensagens. Eu te espero lá no Mônica dos Anjos 72. Eu acho que eu esqueci. É isso mesmo, Mônica dos Anjos. Não, Mônica dos Anjos 72 está certo. Até eu olhei para o meu filho, eu tinha errado. Mônica dos Anjos 72, se tinha alguma arroba, eu esqueci. Mas é isso. Eu espero você lá para as mensagens que eu posto. Também estou no Facebook, se você quiser me acompanhar. Basta você colocar Mônica Buon.
Mônica Buon, você vai cair na minha página, na página principal, na página oficial. Eu te espero lá, te aguardo com muito carinho, que é o meu meio de comunicação. Tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, na paz de todos os deuses africanos. Para a semana que vem a gente tem mais um programa. Mônica Bonfilho. Namastê, obrigada. Você acaba de ouvir na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho.